TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é quinta-feira, 23 de outubro, e você vai ver a seguir. Homem fica ferido em acidente entre carro e trem em Paraíba do Sul. Idosa morre atropelada na rua Paulo Barbosa. Audiência emergencial discute desabastecimento no Hospital Alcides Carneiro. Com investimento do BNDES, Teresópolis terá primeiro sistema de esgotamento sanitário. Entenda os direitos e deveres do consumidor e dos fornecedores. Meia em Foco oferece atendimentos especializados a microempreendedores em Petrópolis. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um acidente entre um carro e um trem deixou um homem ferido no fim da tarde de terça-feira em Paraíba do Sul. Vamos acompanhar agora imagens impactantes do acidente registrado na região centro-sul do estado. O acidente entre o carro e a locomotiva aconteceu na Avenida Ayrton Senna, próximo ao centro de Paraíba do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento à ocorrência às 5h21 da tarde e, no local, eles tiraram o motorista e o único ocupante do carro das ferragens. A vítima foi atendida no local e encaminhada para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição pelo SAMU. A administração da unidade de saúde informou às 11 horas da manhã de quarta-feira que o paciente se encontrava internado com estado de saúde estável. A MRS Logística, empresa responsável pelo trem, publicou nota informando que lamenta o ocorrido, mas também aponta que o carro atravessou a passagem em nível após desrespeitar a sinalização e, por isso, reforça a importância do respeito aos sinais de trânsito. A MRS reforça que é essencial redobrar a atenção ao aproximar de uma linha férrea. Parar, olhar para os dois lados e escutar é essencial para que ninguém se machuque. Antes de atravessar a ferrovia, tenha certeza de que você vai conseguir passar com segurança. Com a conscientização de todos, a gente vai conseguir evitar os acidentes ferroviários. Na nota, a empresa ainda aponta que o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que deixar de parar o veículo antes de transpor a linha férrea é uma infração gravíssima e o condutor está, inclusive, sujeito a multa. Gente, é muito importante quem mora na cidade que passa trem, metrô, ficar sempre atento à sinalização, claro, e respeitar todas elas. Agora, falando de um outro acidente, uma idosa de 63 anos morreu após ser atropelada por um carro na rua Paulo Barbosa, no centro aqui de Petrópolis. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 22 de outubro. Segundo o inspetor da Guarda Civil Municipal, Sérgio Ramos, o veículo da esquerda no sentido da via parou para a mulher atravessar e o carro da direita tentou frear, mas não conseguiu. Com o impacto, a vítima bateu com o rosto no chão. Então o veículo da esquerda no sentido da via parou, o da direita não parou, tentou frear, mas não conseguiu. A senhora estava atravessando, houve um impacto entre o veículo e ela, veio a cair no chão, sangrou bastante, devido ao impacto, bateu com o rosto no chão, então começou a sangrar muito. Dali solicitamos a presença do SAMU. E foi aqui, nesta faixa de pedestre, que a vítima foi atingida. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, demorou cerca de 20 minutos para chegar por conta do trânsito intenso.
com impacto devido a ela ser já de idade, não ter uma sustentação muito firme, do impacto dela. Você entende como dá aquele efeito mola? Você não bate, você empurra. Quando bateu, empurrou, ela se projetou no chão. Aí foi o problema que eu te falei, foi a questão da posição que ela caiu. O motorista do carro parou imediatamente, prestou socorro e permaneceu no local até a chegada das equipes de resgate. Os socorristas tentaram reanimar a mulher, que acabou morrendo na localidade dentro da ambulância. Gente, é muito importante mesmo a gente estando na faixa de pedestre, sempre prestar atenção, olhar, ver se não tem alguma moto vindo para não acontecer nenhum tipo de acidente como esse. Mas agora, mudando de assunto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai apoiar a concessionária Águas da Imperatriz para a implantação do primeiro sistema de esgotamento sanitário em Teresópolis. O objetivo é expandir e modernizar o sistema de abastecimento de água da cidade da região serrana. O apoio do BNDES vai acontecer por meio do investimento de R$ 250 milhões. Segundo o banco, o investimento também vai contar com um valor de R$ 31 milhões do Ecoinvest. Além disso, a cidade vai contar com um valor de R$ 5 milhões da linha de saneamento do BNDES Finem, que oferece financiamento para projetos de saneamento básico. Um dos principais investimentos é a implantação do sistema de esgotamento sanitário. Como Teresópolis não possui esse sistema, parte do esgoto é escoado sem tratamento pela rede pluvial até os corpos hídricos que cortam o município. Até 2029, a meta contratual é de um índice de cobertura de coleta e tratamento de esgoto de 70% da população urbana de Teresópolis. O projeto prevê ainda a implantação da primeira estação de tratamento de esgoto. De acordo com o superintendente da Águas da Imperatriz, Jackson Pires, esta estação vai ter capacidade de tratar 26 milhões de litros de esgoto por dia. Vamos ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água, implantar pela primeira vez o sistema de coleta e tratamento de esgoto do município, com a construção da primeira estação de tratamento de esgoto, com capacidade para tratar quase 26 milhões de litros de esgoto por dia, aqui na Cascata do Imbuí. A Águas da Imperatriz, com apoio da Prefeitura de Teresópolis, está com várias obras em andamento no Rio Paquequé e no trecho urbano da cidade. Hoje, com o apoio da Prefeitura, estamos com várias frentes de obra dentro do Rio Paquequé e no trecho urbano da cidade, e aos poucos vamos avançando para outros bairros. O objetivo desse investimento, por parte do banco, é solucionar os problemas históricos de esgoto do município de Teresópolis. O novo sistema vai levar benefícios aos moradores e ao meio ambiente. É um trabalho grande, permite solucionar um problema histórico de lançamento de esgoto sem tratamento nos rios que cortam o município e que vai gerar importantes benefícios para a cidade e para o meio ambiente, como geração de centenas de empregos, um fortalecimento da economia, do turismo, inúmeros ganhos à saúde pública, proporcionando mais qualidade de vida para a população da cidade. Olha, gente, a Justiça de Petrópolis realizou uma audiência emergencial para discutir o desabastecimento e as denúncias de falhas na gestão do Hospital Alcides Carneiro aqui em Petrópolis nesta quarta-feira, na quarta vara civil. O juiz Jorge Luiz Martins mencionou os desmandos e desrespeito a princípios administrativos e constitucionais. Estamos agora aqui ao vivo com a repórter Evelyn Carvalhais, que estava na audiência, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Fala como é que foi a audiência, o que foi debatido. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, a reunião contou com a presença de representantes da Prefeitura, do SERRAC e do Hospital Alcides Carneiro. Durante a audiência foram apresentadas informações sobre o desabastecimento de insumos, alimentos e medicamentos. Inclusive, foi mencionado um caso em que uma empresa de nome ATAC, que é uma empresa que fornece insumos hospitalares para o hospital, não foi paga e foi até o hospital para retirar esses equipamentos, que trouxe ali uma situação de constrangimento, né, além do transtorno causado. Alguns dias depois eles conseguiram resolver a situação, os equipamentos foram devolvidos, mas isso mostra, né, a situação crítica que está sendo enfrentada.
E, bom, diante disso, o juiz mencionou o descumprimento do Poder Executivo Municipal, que tem a obrigação de repassar recursos à instituição. E até então está tendo essas falhas nessa comunicação, nesse repasse de verbas para o hospital. Para conter os gastos, os profissionais foram orientados pela direção do SERRAC a avaliarem o cardápio, substituir medicamentos, né, substituir ali o que for possível. Né? A nutricionista, inclusive, mencionou, Vanessa, o nome dela, que está tendo uma mudança no cardápio e algumas coisas estão sendo trocadas, sem perder o valor nutricional, mas que estão sendo reavaliadas por conta do valor. O custo mensal das unidades geridas pelo SERRAC é superior a 19 milhões de reais. Segundo a lei orçamentária anual, o valor previsto para esse ano de 2025 é de 16 milhões de reais, ou seja, um valor inferior. Desse total, 12 milhões já estão destinados ao pagamento de fornecedores e 9 milhões para insumos e prestadores de serviço, ou seja, um valor insuficiente. Por fim, a audiência terminou com o apelo do juiz Jorge Luiz Martins ao prefeito Ingo Remes, dizendo para ele controlar essa situação, fazer o possível para que isso seja resolvido, sem que tenha necessidade de estender esse assunto, levar, né, esse assunto a outros níveis. Então, por enquanto, são essas informações. Volto com você, Mariana. Evelyn, realmente é uma situação muito séria, porque a gente trata de pessoas, de vidas, né, que estão lá no hospital para serem atendidas, claro, também os funcionários. Então, que seja tudo estabilizado o quanto antes e, claro, a gente continua acompanhando esse caso. Amanhã, inclusive, traremos uma matéria especial, completinha, sobre a audiência. Mas, Evelyn, muito obrigada por suas informações. Olha, agora, gente, mudando de assunto, durante um ano em que o país ficou marcado por um escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com uma série de descontos indevidos no pagamento dos beneficiários, a TV Correio da Manhã conversou com a advogada Gabriela Dias para falar sobre os direitos e, claro, a defesa do consumidor. Entre os diversos tópicos da entrevista, ela destaca a importância do conhecimento da população sobre os seus direitos e deveres. Para entender os direitos e deveres do consumidor, é essencial saber o que é o Código Brasileiro de Leis de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele é para resguardar os direitos do consumidor e também para determinar quais são os deveres, né, dos fornecedores de serviço, aquilo que eles têm que fazer e resguardar ali também o direito de ambos, né, tanto do consumidor quanto do fornecedor de serviços. A advogada aponta que o tipo de ocorrência que vem sendo registrada com mais frequência nos escritórios de advocacia é a de oferta de produtos e serviços não solicitados pelo consumidor. A gente acaba vendo muitos casos aí de, por exemplo, idosos que sofrem descontos indevidos nos benefícios em razão da contratação de empréstimos fraudulentos, cartões de crédito fraudulentos, serviços e produtos que são enviados ao consumidor sem que ele tenha dado causa ao recebimento daquele produto. Caso a pessoa sofra com alguma dessas ações irregulares dos prestadores de serviços, ela deve primeiro procurar instituições como o PROCON, para tentar resolver a situação e, caso ela não seja resolvida, procurar ajuda jurídica. Para a gente entrar com um processo judicial, a gente tem a chamada interesse de agir. Né? O interesse de agir é quando a pessoa, antes de ingressar com o processo, ela procurou resolver aquilo dali administrativamente. Então, o PROCON ele serve para isso. Não deu certo em nenhuma dessas formas, aí sim buscar a ajuda de um advogado, né, para poder defender os direitos dessa pessoa. Gabriela destaca um ponto muito importante que não é conhecido por grande parte da população. Toda pessoa que é cobrada indevidamente, o Código de Defesa do Consumidor ele garante o direito à repetição do indébito. A repetição do indébito nada mais é do que a restituição em dobro dos valores que foram descontados. Então, se a pessoa foi cobrada no valor de R$300, ela tem direito à restituição de 600. E além desse direito, dependendo da gravidade da irregularidade da ação do provedor de serviço, a pessoa ainda pode conseguir receber indenização por danos morais, que é adquirida por meio de processos judiciais. A Prefeitura de Petrópolis promoveu uma ação voltada para microempreendedores individuais e também para micro e pequenos empresários. O evento reuniu especialistas para oferecer orientações e serviços gratuitos que ajudam quem quer formalizar, organizar ou até expandir o próprio negócio.
O Meia em Foco aconteceu na quarta-feira no Espaço Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que funciona no Centro Administrativo da Prefeitura, no Hipershopping. Durante a ação, os empreendedores puderam receber atendimentos especializados em diversas áreas, como processos administrativos, desenquadramento e questões contábeis, crédito e soluções financeiras, assistência jurídica, previdência e aposentadoria do MEI, além de orientações sobre gestão empresarial. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir Elgai, o objetivo da iniciativa é auxiliar o empreendedor a crescer, valorizando quem gera emprego e renda para a cidade. O Espaço Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, na Rua Tereza, número 1115. O local oferece serviços como formalização de MEI, declaração anual de faturamento e parcelamento do CIMEI. O atendimento também pode ser feito pelos telefones DDD 24 2242 8750 e 2245 8536. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura intensifica limpeza preventiva e desobstrui mais de 10 mil bueiros em Petrópolis. Festa de São Judas Tadeu tem início nesta quinta-feira em Petrópolis. Leia Mulheres Petrópolis debate obra de Bell Hooks em novembro. Inscritos no Enem terão transporte gratuito em Nova Friburgo. TRRJ promove ação em escolas de Petrópolis com serviços gratuitos e incentiva a participação política. Polícia Militar apreende quase 300 cápsulas de cocaína em área de mata no Sargento Boening. Polícia Militar apreende motocicleta com sinais de adulteração no Quitandinho. Cláudio Castro defende leis mais rígidas e maior integração no combate ao crime. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta.
E olha, a Prefeitura de Petrópolis deu apoio à Polícia Civil em uma ação de fiscalização contra uma clínica de idosos que funcionava em condições precárias no bairro Morém. A operação fez parte do dia D da Operação Virtude, realizada em todo o país para garantir a segurança e a dignidade das pessoas idosas. A repórter Evelyn Carvalhais traz mais informações. A ação aconteceu nesta quarta-feira, na rua Doutor Saerpe, e contou com a participação das secretarias de Serviço, Segurança e Ordem Pública, além da assistência social e saúde por meio da vigilância sanitária. O local apresentava risco de alagamento e estava em más condições de higiene e limpeza. De acordo com a fiscalização, 17 idosos estavam abrigados no local, a maioria com mais de 80 anos de idade, acamados ou com dificuldade de locomoção. Embora a clínica seja regularizada, ela estava funcionando sem autorização neste endereço há cerca de uma semana. O imóvel fica localizado na beira de um rio e tem histórico de alagamentos, o que coloca os idosos em risco, considerando que o prédio possui apenas um andar. Além disso, foram encontrados detritos de obras, sujeira e até potes de ração e água para cachorro na cozinha, onde eram preparadas as refeições. Os responsáveis pela clínica foram notificados a apresentar, em até 24 horas, a documentação que comprove a regularidade do funcionamento. A denúncia foi feita ao Ministério Público e encaminhada à Polícia Civil, que coordenou o trabalho. A Operação Virtude é uma ação nacional realizada durante todo o mês de outubro, com o objetivo de proteger os direitos e a integridade das pessoas idosas. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. Olha, com a proximidade do período de chuvas, a Prefeitura de Petrópolis tem reforçado as ações de limpeza e manutenção do sistema de drenagem em diferentes regiões aqui da cidade. O objetivo é evitar alagamentos e reduzir riscos para a população durante os meses de maior incidência de temporais. De janeiro até o dia 20 de outubro, as equipes da Condep realizaram a limpeza de mais de 10 mil bueiros, além de 560 canaletas e 435 bocas de lobo em várias regiões do município. Ao todo, 473 ruas receberam os serviços de manutenção e desobstrução dos dispositivos de capacitação de águas pluviais. Os trabalhos foram realizados em bairros como Bingen, Quitandinha, Correias, Mosela, Duarte da Silveira, Carangola, Posse, Pedro do Rio, Cascatinha, Valparaíso, Independência, Itamaraty, Morém, Alto da Serra, Nogueira e Centro. O prefeito Ingo Rames destacou que o trabalho preventivo é uma prioridade da administração municipal. Segundo ele, as ações têm como foco preparar Petrópolis para o período de chuvas, reduzindo assim riscos e protegendo a população. De acordo com a presidente da Condep, Fernanda Ferreira, as equipes operacionais atuam de forma contínua, priorizando áreas mais suscetíveis aos acúmulos de detritos e também de inundações. Ela também reforçou a importância da colaboração da população, evitando o descarte irregular de lixo nas ruas e calçadas, o que pode causar entupimento e comprometer o escoamento de águas em dias de chuva intensa. Essas ações fazem parte do plano preventivo da Prefeitura, que busca garantir o bom funcionamento da drenagem e minimizar os impactos das chuvas em toda a cidade. Gente, é muito importante que essa limpeza seja feita de forma preventiva agora no mês de outubro, porque a gente já está chegando no verão. E como a gente sabe, ali o verão acontecem as chuvas, né, as pancadas de chuvas que são muito fortes, e Petrópolis tem um histórico aí que não é muito bom. Mas agora mudando de assunto, falando de festa, a festa de São Judas Tadeu tem início nesta quinta-feira, dia 23, hoje, e vai até a próxima terça-feira, dia 28, aqui em Petrópolis. A paróquia, localizada na Mosela, vai contar com o show de Ziza Fernandes. A expectativa é que esta edição supere as anteriores, sendo esperadas mais de 10 mil pessoas em todo o período da festa. A festa de São Judas Tadeu, que reúne a comunidade petropolitana na Mosela, vai celebrar o aniversário do Frei Aniceto Crocker, fundador da igreja que homenageia o santo padroeiro. As tradicionais missas e novenas começam na quinta-feira e vão até a próxima terça-feira, além da procissão e o burgo alemão, que vai estar de volta com bebidas e comidas típicas. Haverá novena, missas, procissão, o tradicional burgo alemão, além de várias atrações musicais e comidas típicas.
A festa desse ano vai contar com shows de diversos gêneros, do católico ao infantil, passando pela música alemã, MPB, samba e pop. Esta é uma das quermesses mais concorridas de Petrópolis, principalmente por conta do bolo do padroeiro, que é também um dos produtos mais procurados pelo público. O sucesso da culinária alemã, como o tão aguardado joelho de porco, além de outros pratos salgados e doces, vão estar disponíveis no cardápio. A programação cultural inclui apresentações de artistas como Ziza Fernandes, Larissa Viana, o grupo Samba de Mãos Dadas, a banda Tocaia, entre outros. É possível conferir a programação completa da festa de São Judas Tadeu no site correiopetropolitano.com.br. Com grande alegria, convidamos você e sua família para celebrar conosco a festa em honra a São Judas Tadeu, apóstolo e fiel intercessor das causas impossíveis, aqui na paróquia de São Judas Tadeu da Mosela, em Petrópolis. Venha participar conosco deste momento de fé, oração e também de confraternização. A paróquia fica localizada na Rua Mosela, no número 1441, no bairro Mosela, em Petrópolis. É importante destacar que toda a programação é gratuita. Gente, quem não tiver nada para fazer no fim de semana, quiser curtir um bom show, uma comida boa, é só ir lá na paróquia de São Judas e, claro, entrar na rede social para conferir toda a programação, que, como a gente acabou de ouvir, é gratuita. O Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis vai discutir no próximo encontro uma das obras mais conhecidas da escritora norte-americana Bell Hooks. O debate será online e promete reflexões profundas sobre o amor em suas várias formas. O livro escolhido para o encontro do dia 5 de novembro se chama Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Na obra, Bell Hooks convida o leitor a repensar o significado do amor nas relações familiares, românticas, espirituais e de amizade. O encontro acontece às 7 horas da noite, pelo Google Meet. A gente vai ler aqui tudo sobre o amor. Esse livro é um livro bastante cotado também, porque é uma temática. Aqui ela vai trazer o amor perpassando por várias questões, inclusive pelos vieses políticos, do que seria essa questão de como se constitui um contexto em sociedade para falar sobre o amor. A mediação será feita por Linda Feitosa e Drica Madeira. Quem quiser participar pode solicitar o link do evento por meio das redes sociais do grupo Leia Mulheres Petrópolis, no Instagram e também no Facebook. Venham ler com a gente, com o Leia Mulheres Petrópolis. O Leia Mulheres Petrópolis é um encontro online, então fica muito mais fácil de você participar. Acontece sempre às primeiras quartas-feiras, a primeira quarta-feira do mês, né, das 19 às 20h30, com raras exceções, mas é sempre a primeira quarta-feira. Vale lembrar que não é obrigatório ter lido o livro para participar. A proposta é justamente promover a troca de ideias, divulgar as obras e reunir pessoas com interesses em comum. Quando a gente visualiza alguma coisa, quando a gente participa de alguma coisa, isso forma memória. E a gente precisa dessas memórias para que a gente lembre, porque vai trazer, vai deixar algum significado. E é através delas, né, das memórias, que a gente lembra, fui naquele piquenique, foi tão legal, ou vou ler um pouco, ou vou ver o que esse clube está lendo, ou que outras pessoas estão lendo. O projeto faz parte do movimento nacional Leia Mulheres, criado para dar mais visibilidade às autoras e discutir obras escritas por mulheres. Em Petrópolis, os encontros acontecem desde 2016 e contam com o apoio do Cefet. Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio vão poder circular gratuitamente no transporte público de Nova Friburgo durante os 2 domingos de aplicação das provas, nos dias 9 e 16 de novembro desse ano. A medida faz parte de um projeto de lei do vereador Marcos Marins, aprovado na terça-feira pela Câmara Municipal. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Jonathan Joras. O projeto de lei tem como objetivo garantir a igualdade e facilitar o acesso de candidatos em situação de vulnerabilidade social aos locais de prova. Segundo o vereador Marcos Marins, o custo da gratuidade já está previsto no subsídio pago pela Prefeitura, o que permite a implementação sem um impacto adicional no orçamento. Conforme o texto do projeto, o benefício será concedido mediante a apresentação do comprovante de inscrição no Enem, físico ou digital, acompanhado de um documento oficial de identificação com foto no momento do embarque. O benefício será válido exclusivamente nos dias de prova do Enem.
Cada candidato terá o direito a 2 embarques por dia, correspondente ao deslocamento de ida e volta. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, pelas informações. Olha, gente, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro realiza nesta quinta e sexta-feira mais uma edição do projeto Partiu Votar aqui em Petrópolis. A iniciativa leva às escolas da cidade serviços gratuitos como emissão do título de eleitor, coleta de biometria e palestras sobre cidadania, com o objetivo de estimular o engajamento político de jovens entre 16 e 19 anos. A ação acontece das 9 horas da manhã às 4 da tarde e é aberta a todo o público. No dia 23, o atendimento será na Escola Estadual de Araras, na Estrada Bernardo Coutinho, e no dia 24, no CIEP 281 Gabriela Mistral, na Estrada União Indústria, na Posse. Para emitir o título, é necessário apresentar o documento oficial com foto, comprovante de residência e, para jovens do sexo masculino que completam 19 anos em 2025, o comprovante de quitação militar. O projeto também esteve no Colégio Estadual Pedro II, nos dias 21 e 22, voltado exclusivamente para os estudantes. Cerca de 1.500 jovens puderam se alistar para votar pela primeira vez. Essa é a segunda passagem do hashtag Partiu Votar por Petrópolis. Em abril do ano passado, o programa atendeu cerca de 900 pessoas nas localidades do Alto da Serra e de Correias. A ação tem como objetivo incentivar a participação política dos adolescentes e estimular o alistamento eleitoral de jovens entre 16 e 19 anos. Para quem tem 16 ou 17, o voto ainda é facultativo. A gente agora indo para o assunto de ações policiais. A Polícia Militar realizou uma importante apreensão de drogas aqui em Petrópolis. Quase 300 cápsulas de cocaína foram encontradas escondidas em uma área de mata no bairro Sargento Boening. Olha só. A apreensão aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 22, durante uma operação do 26º Batalhão de Polícia Militar, com apoio do Patamo. De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que drogas estariam sendo armazenadas na Estrada do Paraíso, perto de um ponto de venda. Ao perceberem a chegada dos policiais, alguns suspeitos fugiram pela mata. Durante as buscas, os agentes encontraram 296 cápsulas de cocaína, somando 612 gramas. O entorpecente estava dividido em embalagens com inscrições diferentes dentro de uma bolsa escondida em uma caixa de televisão antiga. O material foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde ficou apreendido. Na manhã desta quarta-feira, policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma motocicleta com indícios de adulteração na Rua Paraíba, no bairro do Quitandinha, aqui em Petrópolis. O caso foi apresentado na 105ª Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, automotor e desobediência. Durante o patrulhamento, policiais militares do setor Alfa avistaram uma Honda CB Twister preta sem placa. Foi dada a ordem de parada ao condutor, que não obedeceu e tentou fugir, sendo acompanhado pelos policiais até a região da Rua Alagoas. Após buscas, o suspeito foi encontrado escondido em um estacionamento e recebeu voz de prisão por desobediência. Durante a verificação do veículo, os agentes constataram divergências nos registros de placas e Renavan, além de indícios de adulteração nos números do motor. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi registrada a ocorrência pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e também por desobediência. O governador Cláudio Castro participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, para discutir a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Durante o encontro, ele defendeu leis mais rígidas no combate às drogas e destacou a importância da integração entre os governos federal, estadual e municipal. A audiência foi realizada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e reuniu autoridades do governo do estado e parlamentares federais.
O tema central foi o fortalecimento das ações de enfrentamento à criminalidade no Rio de Janeiro. Durante a participação, Cláudio Castro criticou brechas na legislação atual e pediu mais rigidez nas leis que tratam do tráfico de drogas. Ainda segundo o governador, criminosos se beneficiam das regras atuais, que consideram a lei de drogas mais branda do que o Código Penal. Você hoje já não consegue mais separar o que seria de responsabilidade estadual e o que seria de responsabilidade federal. O governador também defendeu maior controle nas fronteiras e ressaltou que o Rio de Janeiro não produz armas nem drogas, produtos que, segundo ele, entram no estado por meio de rotas federais. Você tem uma questão de ocupação de território. E essa ocupação de território, para que ela aconteça, ela depende de um item básico, que são as armas. E as armas, o Rio de Janeiro não produz armas e não produz drogas. E essas armas e essas drogas entram, e nesses últimos tempos, podemos usar a palavra livremente, pelas fronteiras federais. Durante a audiência, o governador reforçou que o processo de retomada das áreas dominadas pelo crime vai ocorrer de forma gradual, em fases, para que o Estado consiga aplicar as medidas de segurança de forma concreta e permanente. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho temos o Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou.
mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Jonathan Joras. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos conversar sobre futebol e tênis. Começamos, é claro, com a Copa Libertadores, porque o Flamengo deu um passo muito importante para chegar na final nesta quarta-feira. O rubro-negro carioca venceu o Racing no Maracanã pelo placar mínimo de 1-0 com gol de Carrascal no jogo de ida da semifinal do principal torneio da América do Sul. E na semana que vem acontece um jogo muito complicado e difícil para a definição do finalista no estádio El Cilindro, na Argentina. A partida de volta está marcada para acontecer no dia 30, às 9h30 da noite. Jonathan, a gente tem que destacar que essa atuação do Flamengo foi uma atuação muito importante. Ganhar na Libertadores é sempre muito importante, claro, nesses momentos ainda mais avançados no campeonato. Porém, a gente tem que citar que a gente, apesar de não ter muitas polêmicas nesse jogo, é impossível a gente não dizer que tem uma principal polêmica que envolve muito o gol, não é mesmo? Exatamente. O gol foi do Carrascal, né? Um grande jogador, aí, uma grande contratação que o Flamengo fez nessa janela de meio de ano. Mas a jogada foi feita pelo Bruno Henrique, né? Que estava envolvido num caso recente aí de apostas, né? E claro, o STJD julgou lá quase um número mínimo de jogos, né? 12 jogos e uma multa de 60 mil, que para ele não é nada. Mas assim, cadê e tá com efeito suspensivo, né? Obviamente, mas assim, isso acaba beneficiando o Flamengo de uma forma ou outra, porque é um grande jogador, é um bom jogador, é um ídolo da torcida do Flamengo, mas assim, o cara tava manipulando os jogos e tá jogando ainda, né? Exatamente. A gente relembra, é claro, que o caso dele, a punição dele foi menor do que os outros casos mais emblemáticos que a gente teve recente por conta de aposta, porque realmente foi um caso muito diferente. Sim. A gente não tá aqui dizendo que foi a mesma coisa e que ele tinha que ficar um ano sem jogar. Porém, é uma punição muito pequena e que não foi cumprida em momento algum. Conseguir efeito suspensivo num lance que o jogador foi condenado pela justiça em algo tão sério assim, tá mexendo com a credibilidade do esporte, um esporte que movimenta tanto dinheiro. É um verdadeiro absurdo na minha visão. Porém, ainda assim não tira o mérito da vitória do Flamengo, foi um jogo bem movimentado, uma grande partida do goleiro do Racing, teve 2 gols anulados, um do Samuel Lino pro Flamengo, um do jogador do Racing, então foi aquele jogo movimentado, bem com cara de Libertadores. Porém, ainda assim, tem essa sombra de uma polêmica envolvendo a partida, infelizmente.
Foi realmente um jogo com cara de Libertadores, aquela tensão no Maracanã que todo time que joga Libertadores sabe o que é realmente a tensão de uma noite de Libertadores. O torcedor sabe que é diferente, né? Noite de Copa, Copa do Brasil, Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana é diferente. E ontem o Flamengo conseguiu bater o Racing, né? Até um jogo muito sólido do Flamengo e teve os gols anulados que demonstra a solidez maior ainda do Flamengo. Exatamente, e a decisão do finalista fica para a semana que vem, apesar do Flamengo ter, óbvio, essa vantagem, porém vai decidir fora de casa. Jogar no cilindro sempre é muito difícil, e esse time do Racing é o líder do campeonato argentino, é o melhor time que a gente tem na Argentina, atual campeão sul-americano, e promete fazer um jogo muito duro na volta, que promete ser um jogão, e vamos ver quem é que vai passar para essa final, que vai jogar contra o vencedor do outro confronto que nós vamos comentar agora. E se o Flamengo conquistou uma vantagem importante no Maracanã, o Palmeiras joga nesta quinta-feira, mas até o empate já poderia ser um resultado importante para o Alviverde. O Porco entra em campo na altitude de Quito, no Equador, para jogar contra a LDU no estádio Rodrigo Paz Delgado. A bola rola às 9h30 da noite nesta semana e o confronto final vai ser no dia 29, no Allianz Parque, em São Paulo. Jonathan, essa aqui é outra partida que pode definir muita coisa. Jogar na altitude é sempre muito difícil e o Palmeiras tem que fazer um jogo muito importante para não se complicar. E não só a altitude, né? A torcida da LDU consegue fazer um caldeirão no estádio, né? Então, somado à altitude, mas a força que a LDU tem dentro de casa, claro, principalmente por conta da altitude, mas também pela força da torcida, que o time da LDU não é estrelado, de fato, tem alguns jogadores que são bons jogadores, claro, mas que no ano passado, por exemplo, ano retrasado, estava jogando uma Sul-Americana, por exemplo, né? Mas é um time que chegou numa semifinal de Libertadores, eliminou o São Paulo dentro do Morumbi, né? Fez o placar dentro de casa com o São Paulo e pode fazer o mesmo com o Palmeiras. Então, acredito que o Palmeiras tem um time muito experiente, o time do Abel Ferreira é um time muito sólido. Acho que o Palmeiras vai, no máximo, ele perder de 1-0, ficar no 0-0. Exatamente, um outro ponto também que você destacou, a vitória da LDU sobre o São Paulo no Morumbi, também dentro de casa. A gente tem que destacar também que a LDU foi quem eliminou o Botafogo, eliminou o atual campeão da Libertadores, que é claro, está numa temporada muito difícil, uma situação bem diferente da do ano passado, porém, ainda assim tem todo o peso de ser o atual campeão e foi ainda assim a LDU conseguiu essa eliminação, conseguiu essa vitória e está nessa semifinal. Então, eu acho que é o momento que, mesmo a gente vendo os elencos, vendo que tem uma diferença grande, que a gente pode destacar, a LDU para Palmeiras tem uma diferença bem grande, tanto de investimento quanto de qualidade de jogador. Porém, para estar na semifinal da Libertadores, tem que ter feito por merecer, então o Palmeiras tem que entrar com o olho muito aberto, tem que tomar muito cuidado na altitude, porque um pequeno deslize pode se complicar. Então, até um exemplo de deslize, a gente teve Vasco e Independente Del Valle pela Sul-Americana, que o Vasco estava conseguindo jogar bem na altitude, Piton foi expulso, tomou um vareio no final das contas. O Palmeiras não pode correr esse risco, o Palmeiras tem que jogar um jogo conciso, um jogo seguro, para não correr nenhum risco muito grande. E essa você falou do Vasco, né? Por exemplo, na Sul-Americana também desse ano, o Fluminense, no final do jogo contra o Lanús, deu um mole, né? Deu um apagão na defesa. Foi o resultado que o Fluminense trouxe do Maracanã e acabou sendo eliminado. Então, realmente, jogar fora de casa contra times sul-americanos que não são brasileiros é muito difícil, independentemente de altitude. As torcidas argentinas, nesse caso as torcidas equatorianas, são torcidas muito fortes, torcidas que dão muita força para a equipe dentro de campo. E aproveitando que estamos falando de competições internacionais, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa. Nesta semana, nós tivemos a terceira rodada da edição de 2025-2026 e, tão no início, já tivemos um recorde significativo batido. Foram 71 gols nas 18 partidas da rodada disputada entre os dias 21 e 22 de outubro, ou seja, uma média de 3,9 gols por partida. O confronto com mais gols marcados foi PSG 7, Bayer Leverkusen 2, com, é claro, um total de 9 gols. E além desses, outros 4 jogos tiveram mais de 6 gols na mesma partida. Jonathan, a gente vê que depois que a gente teve essa mudança de regulamento na Champions, realmente teve um aumento no número de jogos, tem mais times disputando a competição, mas os gols não param de sair. E um destaque é que, mesmo com 71 gols, a gente ainda teve um 0-0, o que deixa bem estranho, não é mesmo? Essa mudança na Liga dos Campeões, até na Europa League também, faz com que os times tenham mais regularidade, mais consistência na competição, né? Chega no mata-mata, a história é outra, mas as fases iniciais
na época ainda de fase de grupos, agora nessa fase de pontos corridos, os times são muito mais consistentes. O grande exemplo é o Liverpool, ano passado, que foi líder por muito tempo, caiu logo nas quartas ou nas oitavas de final, agora não me recordo. Mas enfim, parece até videogame, né? São muitos gols, no caso PSG 7, Bayer Leverkusen 2. E o Bayer Leverkusen, que é um time que caiu, acabou a consistência do Leverkusen após a saída do Xabi Alonso. Exatamente, a gente destaca que apesar dessa queda realmente notável no Bayer Leverkusen, esses resultados muito amplos não estão acontecendo só com esses times que estão mais fracos. O Napoli, que é um time muito consistente, foi campeão italiano na última temporada, teve sim um jogador expulso, mas ainda assim perdeu de 6-2 para o PSV da Holanda. Então são os resultados muito diferentes que estão acontecendo, está saindo muito gol e, como você mesmo disse, são resultados de videogame que a gente está vendo serem realizados, serem atingidos aqui na vida real. E eu acho muito bom, fica muito legal, é muito emocionante de ver, porque quando não é nosso time envolvido, fica mais tranquilo da gente ver uma partida com muitos gols dessa maneira. Mas agora voltando para o Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, sorteou nesta quarta-feira os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Ficou decidido que o Cruzeiro e o Vasco terão os mandos de campo nas partidas de ida, consequentemente, Corinthians e Fluminense decidindo as partidas em casa. Os confrontos da semifinal serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro. E além disso, no mesmo dia, também foi definido o mando de campo da decisão da competição. Quem avançar entre Cruzeiro e Corinthians disputa o primeiro jogo da final em casa e, consequentemente, Fluminense ou Vasco vão ter o mando de campo na volta, ou seja, a final é no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro recebendo mais uma grande final, né? Claro, o Vasco pode ser que o jogo seja em São Januário com o Fluminense no Maracanã, né? Enfim, em 2024 poderia ser uma grande final, mas a final foi decidida na casa do Atlético Mineiro, enfim. Eu acho que são dois confrontos, tanto Corinthians e Cruzeiro, Flamengo, Vasco e Fluminense, são confrontos muito equilibrados. Vasco e Fluminense estão em momentos muito parecidos em relação não talvez de vitória, mas são times muito próximos, questão de qualidade técnica principalmente. Exatamente, são dois confrontos muito parelhos, são 4 times que têm grandes nomes em seus elencos, pode ser que um time não está numa fase tão boa como o Fluminense ou o Corinthians, mas a gente tem que destacar que são elencos todos muito próximos e é difícil a gente emplacar quem é que vai ser o campeão, não tem um claro favorito nessa competição. E é claro, é sempre bom a gente ter uma final aqui no Rio de Janeiro, pode ser que o Fluminense volte a ganhar uma Copa do Brasil dentro do Maracanã, pode ser que São Januário veja um título do Vasco depois de muito tempo, muita coisa pode acontecer. A gente tem que destacar, é claro, que o Cruzeiro está lá na frente, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, então, teoricamente, seria a pessoa que a gente pode dizer, o time que está mais na frente, sim. Porém, um dia em Copa é tudo muito diferente, tudo pode acontecer, tanto que o Flamengo foi eliminado para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro não está mais nem na competição, foi eliminado para o Cruzeiro de uma maneira até bem fácil para o Cruzeiro. Então, tudo pode acontecer nesse campeonato, mas é muito bom a gente saber que o campeão vai ser decidido aqui no Rio de Janeiro, seja no Maracanã, seja em São Januário. É muito bom para o nosso futebol e está mostrando que depois de um hiato que a gente teve muito grande de diferença na qualidade dos times, hoje a qualidade baixa, que vem melhorando com os anos, é claro, os 3 últimos campeões da Libertadores são cariocas, mas a gente vê que o futebol brasileiro, o futebol carioca como um todo, está conseguindo se desenvolver e está mostrando sua força, inclusive com os 4 times do Rio na parte de cima da tabela do Brasileirão, o que também é bastante significativo. Finalmente isso voltou a acontecer, porque São Paulo dominou muito tempo o cenário do futebol brasileiro. Finalmente aí os cariocas estão de volta, né? No ano passado, o Vasco e o Fluminense ficaram ali na parte da tabela, parte de baixo da tabela, brigando ali. O Vasco melhor que o Fluminense, né? Mas em 2023 o Fluminense foi campeão da Libertadores, e em 2024 o Botafogo, né? Então realmente os cariocas estão voltando a ter um maior domínio, pelo menos aqui no futebol brasileiro. Indo para as quadras, a quarta-feira foi de frustração para quem esperava o duelo entre o brasileiro João Fonseca contra o tcheco Jakub Mensik, expoentes da nova geração de tenistas profissionais, ambos com 19 anos. Por conta de uma lesão no pé, Mensik desistiu da partida de hoje no ATP 500 da Basileia e João acabou avançando direto para as quartas de final do torneio. O tenista carioca número 46 do mundo volta à quadra na sexta-feira, dia 24, contra o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov, número 23 do mundo, contra o francês Valentin Rouyer, número 69. A partida acontece a partir das 8 horas da manhã,
dessa quinta-feira, que vai definir, é claro, o desafiante do brasileiro na sexta. Gente, agora a gente já falou bastante de esporte, tinha até mais coisa para falar, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Então, até a próxima com mais um Correio Esportivo. Até. Muito obrigada, Hugo e Jonathan, pelas informações do mundo do esporte. Olha, gente, vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho temos a previsão do tempo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Gente, como eu prometi, agora vamos à previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é sexta-feira e, claro, eu acho que é a segunda previsão que as pessoas mais querem saber. E é por isso que eu estou aqui ao vivo com o repórter Jonathan Jores, que vai falar pra gente como é que fica o clima e a temperatura para esta sexta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? E o frio vai continuar? Como é que vai ficar a temperatura? Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. Bom, a sexta-feira em Nova Friburgo será de dia de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol e muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui e também não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 21 graus. A sexta-feira em Petrópolis tem previsão de chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 19 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, o dia será parecido com o desta quinta-feira. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade e também não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Já em Três Rios,
O dia também será de sol com muitas nuvens, com períodos de céu nublado. Na parte da noite, o céu ficará com poucas nuvens. Os termômetros vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus Celsius. Como de costume, as cidades da região centro-sul fluminense sendo mais quentes que da nossa região de cobertura, aqui, por exemplo, a região serrana. Então, na região serrana só há previsão de chuva para Petrópolis. Teresópolis e Friburgo não tem chuva e Três Rios e Paraíba do Sul também não tem chuva. Pois é, Jonathan, a gente pode ver também que os termômetros subiram um pouco, né? Ali as máximas estão na casa dos 20 graus. E como a gente trouxe aqui durante toda essa semana, a partir desta sexta-feira, né? E o fim de semana e a outra semana, as temperaturas realmente vão começar a subir. Tava muito frio, né? Desde segunda-feira, muito frio, mas agora realmente vai começar a subir a temperatura. E claro, aqui em Petrópolis tem previsão de chuva, então se você for sair de casa, saia de guarda-chuva, saia prevenido. Mas, Jonathan, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e nossos Instagrams, @correiopetropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. A participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.